Descubra como João transformou seu último domingo em um momento de paz e relaxamento incrível. João, um homem de meia-idade, acordou naquela manhã de domingo sentindo um peso no peito. A rotina exaustiva da semana tinha drenado todas as suas energias. Coisas como trabalho, contas e obrigações pareciam sussurrar em seus ouvidos, como se fossem ondas do mar se quebrando na praia. A pequena vila à beira-mar, onde ele vivia, emanava um ar de tranquilidade que contrasta com seu estado interno. O som das ondas, que um dia era música para seus ouvidos, agora soava como um lamento por dias perdidos. Mas algo mudava. Como um sopro do destino, João decidiu resgatar aquele domingo para si mesmo. Ele levantou-se da cama, ainda hesitante, e ao olhar pela janela, percebeu que o sol filtrava-se entre as árvores, criando um espetáculo de luz e sombra. Seu coração começou a pulsar mais forte, chamando-o para fora. Com um último olhar para a casa que parecia tão opressora, saiu e decidiu caminhar. O cheiro do sal no ar fez seu coração acelerar. Cada respiração parecia trazer novas memórias à tona. Risadas, amigos, um amor perdido. Ele se lembrou de como costumava correr pela areia, sentindo o sol na pele e o vento balançar seu cabelo. Mas essa alegria havia se apagado, coberta por obrigações e um medo do desconhecido. Então, chegou à antiga cabana abandonada, um lugar que sempre lhe despertou curiosidade. Ficou parado em frente, sentindo um toque sutil de magia no ar. As paredes desgastadas pareciam contar histórias de um passado vibrante. Com a luz do sol poente refletindo nas tábuas de madeira, João sentiu que tinha chegado a um ponto de virada. Dentro dele, as dúvidas e medos começaram a se dissolver como a neblina ao amanhecer. Foi ali, ao observar um pássaro que voava abaixo e uma flor que lutava para abrir, que ele se deu conta de como a vida poderia ser dela nas pequenas coisas. O vento dançava ao seu redor, como se o convidasse a entrar naquele mundo de simplici. Ele começou a colecionar aqueles pequenos momentos, como se fossem tesouros preciosos. Mas aquele dia encantador não encerrou sua história. Uma dúvida pairou no ar. Seria possível sustentar essa nova relação com a vida, ou os velhos hábitos iriam resgatar sua sombra? A sensação de esperança e transformação era palpável, mas também frágil. E assim, com um brilho suave de curiosidade, João se questionou: o que mais a vida teria reservado para ele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João estava ali, perdido em seus pensamentos, quando o movimento do céu se intensificou. As nuvens se reuniram rapidamente, escurecendo a luz suave do entardecer. Ele se virou, sentindo que algo estava prestes a acontecer. E então, um estrondo ecoou. Um trovão rompeu a tranquilidade da paisagem. O coração de João disparou. O vento agora uivava e o mar começou a agitar-se em resposta. As ondas cobrindo a areia como um manto furioso. Mas não foi a tempestade que realmente o abalou. À medida que João tentava se recompor, um grito cortou o ar. Era um som de desespero, e ele reconheceu imediatamente. Era Clara, seu vizinho, que corria pela praia, os olhos arregalados de medo. Algo estava errado. João lançou-se em sua direção, seu coração pulsando como um tambor. Clara, o que aconteceu? Ele gritou, mas o som do mar quase o engoliu. Ela parou na sua frente, ofegante. Suas mãos tremiam descontroladamente.
O gato do Jorge está lá embaixo, na rocha! Ela exclamou, indicando a direção, seus olhos derramando lágrimas. João olhou para onde ela apontava. Na direção da rocha escorregadia, viu o pequeno gato preso, parecendo assustado, miando em desespero. O impulso de adrenalina tomou conta dele. Precisava ajudar. Mas enquanto corria, uma sombra de inquietação pairava. Dependia de uma linha tênue, a vida que tanto almejava, cercada de paz e simplicidade, agora se tornava um campo de batalha emocional. E como se a vida estivesse lhe pregando uma peça cruel, João sentiu algo na barriga, um nó. Era como se as recordações da última semana voltassem para assombrá-lo. De repente, ele não viu somente um gato preso, mas todas as situações apertadas que o rodeavam. Ele conseguiu chegar perto do gato, a tempestade começando a se intensificar. As ondas agitam-se a seus pés. Com um movimento rápido, estendeu a mão e apanhou o animal. O gato se debateu, arranhando suas mãos, mas ele não largou. O que era um simples ato de compaixão, logo se transformou em uma luta real. Então tudo mudou. Um novo grito, mas desta vez não vinha de Clara. Era a voz de Jorge, seu amigo do passado, aquele que ele havia perdido de vista. Jorge, que estava caminhando pela praia, aproximou-se em um estado de pânico absoluto. — O que você fez? Ele gritou, com um olhar que perfurou o coração de João. — Você não deveria ter pego esse gato. Naquele instante, como um deslizar de uma cortina pesada, as memórias retornaram. Uma briga antiga, palavras duras, segredos guardados. João olhou para o gato em seus braços, depois para Jorge, agora mais próximo, sua expressão cheia de dor. — A minha mãe, começou Jorge, com uma voz trêmula. Ela me disse que você é o responsável pelo que aconteceu com o nosso cachorro há 2 anos. Você não se lembra? Um silêncio ensurdecedor. João sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. As ondas rugindo a seus pés pareciam zombar dele. A tempestade agora era não apenas externa, mas também dentro dele. Seu passado começava a se desenrolar, revelando seus segredos mais obscuros, seu erro mais devastador. O nó se apertou ainda mais. E o que mais a vida tinha reservado para ele? As perguntas assombravam sua mente. Se o caminho da paz estava em sua frente, que preço seria exigido para alcançá-lo? O céu escurecia, e com ele os destinos de João e Jorge pareciam estar em jogo. A tempestade estava prestes a descer sobre eles de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. João estava paralisado. O olhar de Jorge perfurava seu coração. A tempestade rugia ao fundo, mas ele só conseguia sentir o peso dessas palavras flutuando no ar pesado de eletricidade. O que quer que houvesse entre eles dois, antigo e doloroso, tornou-se um espelho quebrado, refletindo todo o estrago do passado. E enquanto o vento uivava, João ficou ali, sua mente turbilhonando. Eu não sabia, ele murmurou, tentando se lembrar, tentando encontrar as palavras certas. Mas a verdade há muito havia sido enterrada sob camadas de culpa e arrependimento. Ele lembrava do cachorro de Jorge, um amigo leal que havia partido abruptamente, deixando cicatrizes profundas. Mas ele não sabia que ele seria o centro de toda aquela dor. A tensão crescia ao seu redor, como as nuvens ao céu. Clara estava paralisada, um olhar entre medo e confusão. O mar se agitando aos pés de João era tudo que ele conseguia ouvir. Jorge avançou, olhos ardendo, e a mão de João ainda apertava o gato, agora tremendo. — Você não se lembra do que disse? Jorge continuou, a voz embargada por uma emoção feroz. — A culpa é sua. Todo mundo sabe. João foi tomado por um frio na espinha. Ele lembrou de uma noite, uma briga acalorada que teve com um grupo de amigos,
incluindo Jorge. Palavras ditas sem pensar, risadas que se transformaram em lágrimas. Olhando para Jorge, ele se perguntou se o que havia feito realmente poderia ter uma conexão. Eram tempos difíceis, mas nunca imaginou as consequências que poderiam vir. Não! João se interrompeu, uma sensação de desespero o atingindo. O peso do erro crescia a cada instante. Mas como Jorge sabia disso? Algo não fazia sentido. E aí, do nada, uma luz brilhante cortou o céu. Foi tão rápida que quase parecia um lampejo de esperança, até que um estrondo estrondoso ecoou. A atmosfera mudou drasticamente. Um raio tocou a praia, acertando a rocha onde João havia avistado o gato. O impacto foi devastador. A luz intensa cercou tudo em uma explosão de cores. João, levando a mão à testa, protegeu-se e então tudo ficou silencioso. Quando a poeira assentou, algo estranho ocorreu. Na areia havia marcas, não simples curvas deixadas pelas ondas, mas padrões complexos, como se uma linguagem antiga estivesse escrita ali, desenhada pelos elementos sobre a terra. Os olhos de Jorge se arregalaram. "O que é isso?" ele perguntou, com medo e curiosidade. Antes que João pudesse responder, algo se moveu. Uma figura humanoide, envolta em uma luz ofuscante, começou a emergir das marcas. O coração de João disparou. Ele nunca havia visto nada igual. Parecia que o próprio passado estava se manifestando, como uma sombra antiga disposta a confrontá-los. "Vocês?" A voz ressoou como um eco profundo. "Estão prontos para enfrentar a verdade?" O rosto de Jorge ficou pálido. João piscou, suas dúvidas intensificando-se. A tempestade por trás deles rugia, mas o vento agora parecia murmurante, um sussurro que carregava um peso bem mais profundo. O que era aquela criatura? O que vem a seguir? As perguntas dispararam através da mente de João. Ele nunca considerou que seu passado poderia retornar de forma tão visceral. E que a verdade o aguardava ali. E logo, um sentimento familiar começou a preencher o ar. Era como se ali, em meio ao caos, ele estivesse prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. A tempestade ainda rugia, e agora não se tratava apenas de um gato preso. O que mais a vida havia reservado para ele? Uma nova realidade parecia prestes a desmoronar sobre suas cabeças, e João sabia que não poderia escapar. A figura humanoide, iluminada por uma luz intensa, parecia estar envolta em mistério. As palavras ressoaram no ar, carregadas de weight, como se o próprio universo esperasse pela resposta de João. O coração dele disparava e a tempestade rugia ao fundo. Mas ele estava paralisado. "Estão prontos para enfrentar a verdade?" A voz ecoou novamente, e mais forte, como se desafiando-os. João e Jorge trocaram olhares, um misto de medo e confusão. O gato em seus braços agora parecia estar mais inquieto, como se sentisse a tensão. E foi ali, naquele exato momento, que tudo mudou. A luz começou a se dissipar, revelando uma mulher com um olhar intenso. Seu rosto era vagamente familiar, mas João não conseguia colocar o nome. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos nele. "João", ela falou com uma voz suave, mas firme. "Você não me conhece, mas eu sou Ana, e a sua vida está prestes a mudar." A menção do nome trouxe um turbilhão de lembranças. Ana, a amiga que ele havia perdido em um acidente anos atrás. Seu coração parou. Era como se um portal para o passado acabasse de ser aberto, revelando uma ferida nunca cicatrizada. "Ana? É você?" João conseguiu murmurar, a incredulidade quase sufocando suas palavras. "Precisamos conversar. Há coisas que você não sabe sobre aquele dia, sobre tudo o que aconteceu depois disso." O olhar dela penetrava,
como se estivesse vasculhando suas memórias, buscando pela verdade. Jorge ficou em silêncio, a expressão de choque estampada em seu rosto. A tempestade agora parecia ter parado, como se o mundo ao redor deles ficasse suspenso, mas a pressão no ar aumentava. João sentiu a adrenalina correr em suas veias. Mas o que tem a ver isso com o gato? Jorge interrompeu, a voz tremendo. As palavras de Ana pareciam deslocadas, mas no fundo ele sabia que a ligação estava ali. Ana olhou para Jorge e, em um gesto súbito, começou a delinear no ar. A luz começou a pulsar e novas marcas apareceram na areia. Formas abstratas, imagens que pareciam fazer sentido, mas estavam além da compreensão. Eles estão conectados. Todos estão interligados, de formas que vocês não podem imaginar. Ela respirou fundo, como se aguardasse um clarão no céu, e então algo mais surpreendente aconteceu. As nuvens escureceram novamente, mas agora trouxe algo mais sombrio. Uma onda de energia percorreu a praia e a figura de Ana começou a tremer e distorcer. O olhar dela estava mudando. Não era apenas uma conversa sobre o passado. Era um chamado, um alerta. Antes que João conseguisse processar, Jorge, em um ato impensado, gritou: "O que você realmente quer de nós?" O eco da pergunta foi acompanhado de um rugido ensurdecedor bem acima deles, e então a tempestade desabou sobre a praia como uma avalanche de água e vento. A areia voou e a figura de Ana desmoronou, revelando uma forma mais sombria, uma sombra que absorvia a luz. Sua vida, João. Seu passado. A voz se tornou um sussurro agonizante, distorcendo-se enquanto desaparecia. João lutava contra a força implacável do vento, mas não conseguia desviar os olhos daquela transformação. Algo se despedaçava, como se estivesse se libertando ao mesmo tempo que se aprisionava. Olhando para Jorge, viu que seu amigo estava em um estado de choque completo. E então a sombra se foi, mas não antes de deixar um último eco em seus corações. Um pulsar imenso na atmosfera que fez todos à sua volta se agacharem, e os pássaros voaram em desespero, como se sentissem um pressentimento de algo que estava por vir. Abaixo da areia agitada, um brilho começou a emergir. O que poderia ser? O que tinha acontecido com Ana? Mas, mais importante ainda, o que aquelas revelações significam para João e Jorge? A vida deles havia mudado para sempre, e assim a tempestade continuou. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A figura humanoide começou a se dissolver, e o chão sob os pés de João e Jorge pulsou como um coração acelerado. As marcas na areia reluziam, e o vento parecia carregado de eletricidade. Mas logo uma nova voz ecoou, mais sombria e poderosa. "O passado nunca morre", disse a sombra, tomando forma novamente. "Ele sempre retorna." João olhou para Jorge, piscando em incredulidade. O gato se debateu em seus braços e o pânico subiu como uma onda avassaladora. O céu estava escuro, mas as nuvens agora pareciam formar figuras grotescas, como se estivessem observando o que acontecia. "O que você quer de nós?" Jorge perguntou, a voz trêmula, mas firme. Ele olhou para João, buscando por uma resposta que parecia estar longe do alcance deles. E foi nesse instante que a manifestação ganhou vida própria. Um clarão forte irrompeu no ar, injetando um calor intenso que queimava a pele. João, aturdido, olhou para o céu. As nuvens se separaram como cortinas, revelando uma esfera brilhante que desceu em um zumbido ensurdecedor. Era como se o próprio universo estivesse se abrindo, revelando todos os segredos enterrados. "Vocês têm uma escolha a fazer", a sombra disse, agora mais próxima, mais indistinta. "Lidar com a verdade
ou viver com suas mentiras. João sentiu um frio na barriga. Verdade? Que verdade? Ele sabia que tinha seus próprios fantasmas, mas Jorge também parecia estar lutando com algo muito além do que poderiam imaginar. O que é isso? Jorge quase gritou e a tensão cresceu ao redor deles como um laço se apertando. O que aconteceu há anos? A sombra hesitou, como se procurasse as palavras adequadas. O cão de Jorge não foi um acidente, foi um ato deliberado. Um silêncio mortal caiu. As palavras da sombra cortaram o ar como uma faca e o coração de João disparou. Ele não tinha certeza do que significava aquilo. Ele sabia, no fundo, que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O que você está dizendo? Jorge sussurrou, sua expressão de choque se transformando em uma mistura de raiva e incredulidade. Você tá louco, Ana? A sombra continuou, a voz agora distante como um eco. Ana ofereceu sua vida para pagar o preço. O que aconteceu com o cão foi uma consequência desse sacrifício. As palavras ressoaram em João. O passado estava voltando e não havia como ignorá-lo. Ana, a amiga que ele nunca deveria ter esquecido, cuja partida havia moldado tanto seu presente. Seu olhar abarrotou de lembranças e de repente tudo fazia sentido, mas ainda era confuso. A culpa que ele carregava, ligada ao que Jorge havia perdido, era muito. João olhou para Jorge. A expressão dele era de dor e foi como se ele tivesse entendido. A verdade os atingiu como uma onda. Jorge se virou, o rosto pálido. Você sabia, ele afirmou. Seus olhos ardiam com a traição que não compreendia. Você sabia o que aconteceu e não me contou. O mundo ao redor deles parecia girar. As ondas quebravam a distância, mas a luta entre os dois era muito mais intensa. O gato, inseguro, mordeu a mão de João, mas ele não sentiu a dor. Tudo o que ele conseguia sentir era a pressa do tempo, como se estivessem em um relógio que contava os segundos para uma explosão. Eu não tinha escolha. Eu não sabia. João gritou, mas sua voz parecia perdida em meio ao clamor da tempestade. Não sabia? Ou não quis saber? Jorge disparou, a fúria criando um abismo entre eles. E então a esfera brilhante se aproximou ainda mais. A luz nebulosa iluminou os rostos deles, e por um instante João viu a sombra de Ana refletida na luz. Mas era uma visão distorcida. A tristeza em seus olhos contava uma história de arrependimento profundo. Estão prontos para enfrentar o que realmente perderam? A sombra questionou. E antes que João pudesse responder, uma nova explosão de luz irrompeu, lançando dificuldade e mudança a todos ao redor. Foi como se seus medos... E ele sentiu, nas profundezas de suas almas, que não voltariam a ser os mesmos. A tempestade rugia e a esfera brilhou. O tempo parou. O que mais estava escondido nas sombras do passado? A vida de João e Jorge estava prestes a desmoronar, e a verdade sempre buscara o caminho de volta. O nó na garganta de João se apertou, enquanto a realidade começava a mergulhar em um abismo sem fundo. A tempestade rugia e a esfera brilhante se aproximava, enchendo o ar com um zumbido inquietante. O coração de João estava na garganta, batendo acelerado enquanto a verdade se aproximava, e o olhar de Jorge refletia uma mistura de incredulidade e raiva. Então um tremor percorreu a areia, como se a própria terra estivesse se contorcendo. As marcas na areia reluziam e pareciam pulsar com energia própria, enquanto a sombra se contorcia, a tensão aumentando a cada segundo. João olhou para o céu. Uma luz flamejante rompeu por entre as nuvens escuras e, em um instante, uma figura bem conhecida surgiu, envolta nesse brilho radiante. Ana, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre.
Mas algo estava errado. O rosto dela mostrava dor, uma luta interna que se estampava em seus olhos. E então a sombra a engoliu, dissipando-se em um grito sem som. Não, não pode ser! Jorge gritou, o desespero ecoando no ar. João se sentiu paralisado. Ele queria gritar, correr, fazer algo, mas as palavras travaram em sua garganta. A tempestade continuava a rugir, mas naquele momento tudo parecia ficar em silêncio, como se o mundo estivesse aguardando a revelação que estava prestes a ocorrer. A luz da esfera pulsava em um ritmo rápido, quase como o batimento de um coração em aflição. Ana, o que aconteceu? João finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Ela olhou bem nos olhos dele, e o que surgiu foi um olhar repleto de tristeza e urgência. João, você precisa saber que tudo o que aconteceu não foi um acidente. As palavras dela cortaram o ar frio da tempestade como uma lâmina afiada. Eu não morri por causa de um erro. Eu tinha uma missão. Os olhos de Jorge se ampliaram confusos. O gato ainda se contorcia nos braços de João, mas ele não conseguia largá-lo. A tensão na cena era palpável. Uma missão? Jorge repetiu, sem conseguir entender. O que isso tem a ver com o cachorro? Tem tudo a ver, Ana respondeu com firmeza. Aquele dia havia uma escolha a ser feita. Eu era a única que poderia acabar com a ligação entre você e a dor que você carrega. A verdade é que o que aconteceu foi parte de um plano maior. O silêncio foi cortado pelo rugido das ondas. João ficou paralisado. A verdade começou a se formar em sua mente. Cada dor, cada perda, cada grito silencioso de Jorge se entrelaçava, e a revelação atingiu com a força de um furacão. Então, você sabia que algo iria acontecer? A voz de Jorge tremia, uma mistura de indignação e desespero. Você se sacrificou por causa de algo que nem mesmo entendemos? Foi mais complicado do que vocês podem imaginar. A expressão de Ana mudava, como se algo sombrio estivesse prestes a emergir. Mas vocês precisam entender. O cachorro não era apenas um animal de estimação. Ele era a chave, e com essas palavras as marcas na areia brilharam intensamente, e uma sombra escura e densa começou a se formar, absorvendo a luz e a esperança do momento. As nuvens carregadas se fechavam sobre eles, e a figura que emergia agora era ainda mais confusa, como se fosse uma manifestação de todo o sofrimento que havia sido sufocado. É hora de confrontar não apenas o passado, mas as consequências de tudo isso. A sombra falou, sua voz poderosa reverberando em seus ossos. O verdadeiro sacrifício está por vir. João sentiu um nó se apertar em seu estômago. Ele não desejava acreditar que o passado o havia seguido. Ele não queria que a história de Ana terminasse em desespero. Mas ali, em meio à tempestade furiosa, ele percebeu que a verdade não era apenas dolorosa. Era uma condenação à qual eles estavam presos. O brilho da esfera foi ficando mais fraco até quase desaparecer. E o silêncio preenchia o espaço. O que significava tudo isso para eles, para suas vidas entrelaçadas em dor, sacrifício e segredos nunca revelados? E foi nesse momento de incerteza que o mundo ao redor deles começou a girar, e João teve certeza de que não havia mais como voltar atrás. As linhas do destino estavam se desfazendo, e a tempestade estava apenas começando. Quais seriam os próximos passos? O que mais o futuro reservava quando toda a verdade estivesse finalmente à vista? A única certeza era que eles estavam prestes a entrar em uma batalha que desafiaria tudo o que haviam conhecido. A tempestade rugia e a esfera brilhante se aproximava, preenchendo o ar com um zumbido inquietante. O coração de João estava na garganta, batendo acelerado enquanto a verdade se aproximava. E o olhar de Jorge refletia uma mistura de incredulidade e raiva.
Então, um tremor percorreu a areia, como se a própria terra estivesse se contorcendo. As marcas na areia reluziam e pulsavam com uma energia própria, enquanto a sombra se contorcia, a tensão aumentando a cada segundo. João olhou para o céu e o que viu o deixou sem palavras. Uma luz flamejante irrompeu por entre as nuvens escuras, e em um instante uma figura bem conhecida surgiu, envolta nesse brilho radiante. Ana, mas algo estava diferente. O rosto dela mostrava dor e uma luta interna que se estampava em seus olhos. E antes que alguém pudesse reagir, a sombra a engoliu, desaparecendo em um grito silencioso. Não, não pode ser! Jorge gritou, o desespero ecoando no ar. João se sentiu paralisado. Ele queria gritar, correr, fazer algo, mas as palavras travaram em sua garganta. A tempestade continuava a rugir, mas naquele momento tudo parecia ficar em silêncio, como se o mundo estivesse aguardando a revelação que estava prestes a ocorrer. A luz da esfera pulsava em um ritmo rápido, quase como o batimento de um coração em aflição. Ana, o que aconteceu? João finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Ela olhou bem nos olhos dele, e o que surgiu foi um olhar repleto de tristeza e urgência. Ô, João, você precisa saber que tudo o que aconteceu não foi um acidente. As palavras dela cortaram o ar frio da tempestade como uma lâmina afiada. Eu não morri por causa de um erro. Eu tinha uma missão. Os olhos de Jorge se ampliaram e ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A tensão crescia ao redor deles como um laço se apertando. Uma missão? O que isso tem a ver com o cachorro? Jorge perguntou, a voz cheia de confusão. Tem tudo a ver, Ana respondeu com firmeza. Aquele dia havia uma escolha a ser feita. Eu era a única que podia acabar com a ligação entre você e a dor que você carrega. A verdade é que o que aconteceu não foi um mero acidente. Foi parte de algo maior. As palavras ressoaram em João. O passado estava voltando, e cada dor, cada perda, cada grito silencioso de Jorge se entrelaçava em um emaranhado. De repente, uma ideia aterrorizante começou a tomar forma na mente de João. O que você quer dizer com isso? A emoção tomou conta dele, espalhando um frio intenso. O que mais precisavam saber? Eu libertei você de um passado que não era seu. Ana disse devagar. O olhar dela parecia quase implorar por compreensão. Jorge balançou a cabeça em negação. Não podia ser. O gato se contorcia em seu colo, inerte, como se sentisse a intensidade no ar. O que quer dizer? Como assim liberou? Jorge estava em pânico e seu rosto se transformou em uma máscara de horror. Ana hesitou antes de continuar. O sol da manhã já não parecia otimista, e o peso nas palavras dela pesava mais do que uma tempestade. Havia uma escolha, e eu a fiz. O cachorro, o que aconteceu com ele? Sua voz tremia. Não foi por erro. Eu sabia que seria você, Jorge. E agora sou eu quem precisaria pagar o preço. A revelação cortou o ar como um golpe. Jorge ficou em silêncio, gotas de chuva começando a descer como lágrimas de um céu sem fim. O que você está dizendo? João gaguejou, a verdade começando a desmoronar todos os laços que conhecia até aquele momento. Você não pode estar falando sério. A conexão é mais profunda. Eu fui parte de algo que não compreendia. O sacrifício de Ana abriu uma porta, quebrou o ciclo. Essa declaração carregava um peso que ameaçava desmoronar tudo ao redor. Neste instante, o chão sob eles tremeu e uma nova figura surgiu. Uma forma sombria, quase caricatural. A tensão no ar parecia explodir, formando uma tempestade ainda mais intensa. O preço foi pago,
mas os efeitos voltarão a se manifestar. A conexão entre vocês não era apenas sobre o amor ou a culpa, mas sobre a vida e a morte interligadas. A sombra riu, uma risada cheia de malícia que fez o coração de João parar. O quê? Jorge sussurrou, a realidade começando a se desvanecer. O que isso significa? As palavras não chegaram a ser respondidas. Em um instante, tudo mudou quando um raio atingiu a praia. Um clarão ofuscante que ofuscou seus olhares. No eco do barulho, algo começou a emergir das profundezas do mar. Uma forma ancestral esculpida pelo tempo. E enquanto a luz começava a desvanecer, um novo pavor tomou conta de João. O que estavam prestes a descobrir era muito mais aterrorizante do que poderiam imaginar. A vida deles, as escolhas, o sacrifício, tudo estava prestes a se transformar diante de seus olhos. E ele soube, num átimo de clareza, que o maior segredo ainda estava por vir. O que mais o futuro reservava para eles? O que mais eles não sabiam? A tempestade rugia, mas a guerra estava prestes a começar. A tempestade rugia, e a esfera brilhante se aproximava, preenchendo o ar com um zumbido inquietante. O coração de João estava na garganta, batendo acelerado enquanto a verdade se aproximava, e o olhar de Jorge refletia uma mistura de incredulidade e raiva. Então, um tremor percorreu a areia, como se a própria terra estivesse se contorcendo. As marcas na areia reluziam e pulsavam com uma energia própria, enquanto a sombra se contorcia, a tensão aumentando a cada segundo. João olhou para o céu e, em um instante, tudo mudou de forma assustadora. Uma luz flamejante irrompeu por entre as nuvens escuras, e, de repente, uma nova figura se revelou das profundezas do mar. Não é a Ana. Era uma mulher, alta e envolta em uma aura de mistério. Seus cabelos negros pareciam flutuar, e seu olhar penetrante refletia uma sabedoria antiga. Eu sou Lúcia, disse ela, sua voz ressoando como um trovão. E vocês deixaram portas abertas que nunca deveriam ter sido abertas. Os olhos de Jorge se arregalaram. O gato em seu colo se contorceu, como se percebesse a gravidade da situação. O que você quer dizer com isso? Jorge perguntou, a voz trêmula, mais firme. O sacrifício de Ana não era a única escolha. E vocês precisam entender que o que ela fez afetou muito mais do que imaginavam. Lúcia gesticulou e uma brisa cortante soprou. As conexões entre vocês vão além da dor. Vocês estão todos ligados a um destino muito mais sombrio. João se sentiu confuso. Cada palavra dela parecia perfurar sua mente. Ele olhou para Jorge, tentando encontrar um pedaço de esperança em meio ao caos. Então, você veio para nos ajudar? João se arriscou. Sua voz era quase um sussurro. A ajuda não é tão simples. Lúcia respondeu. Seu tom virou sombrio. Existe um preço, e alguém entre vocês precisa pagar para que a verdade seja revelada. O silêncio se abateu sobre a praia. As ondas quebravam violentamente, quase como se o próprio mar estivesse em agonia. A figura de Lúcia se aproximou e algo em seus olhos deixou João petrificado. A conexão entre você e Jorge não é apenas por causa de Ana. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Você sabe o que aconteceu naquele dia. Você não fez apenas um erro. Você tomou uma decisão. João sentiu um frio na espinha. Ele queria protestar, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Jorge olhou em volta, como se tentasse entender o que Lúcia estava insinuando. Não é verdade. Não pode ser. Eu não. João começou, mas a sombra começou a se mover novamente. Eu sei dos segredos que vocês guardam. Lúcia cortou, deixando a tensão no ar como um fio prestes a estourar.
Se não confrontarem isso, a tempestade nunca acabará. Alguém precisa se sacrificar. João se sentiu paralisado. As memórias começaram a se desdobrar em sua mente. Flashbacks de uma decisão que ele preferia esquecer. Momentos de fraqueza que nunca se atreveu a expor. Lúcia parecia estar lendo seus pensamentos. Você sabe o que precisa fazer. E se não agir, a dor crescerá, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. E assim, em um momento de clareza, a verdade começou a se encaixar. O que ele evitara tanto tempo, a ideia de que sua própria ação não fora só culpa, mas um ato egoísta que teve ramificações profundas. O peso daquelas palavras o esmagou. Eu não posso, ele murmurou, enquanto Jorge o olhava ofegante. E antes que pudesse completar a frase, a escuridão irrompeu. Lúcia estendeu a mão e, em um movimento súbito, um clarão ofuscante preencheu o espaço ao redor deles. A sombra cresceu, cobriu a praia e, com um grito ensurdecedor, a forma de Lúcia se desfez, deixando João e Jorge sozinhos em meio ao caos, com um vazio insuportável. Enquanto a tempestade rugia acima, eles sabiam. A escolha que tinham pela frente era assustadora, mas decidir o que fazer não era uma questão de se podiam, mas de que precisavam. O que realmente esperava por eles e qual seria o resultado diante da verdade direta que estava prestes a ser revelada. Onde a dor e os sacrifícios levariam, a tempestade ruga. O coração de João estava na garganta, batendo acelerado enquanto a verdade se aproximava. E o olhar de Jorge refletia uma mistura de incredulidade e raiva. Então, um tremor percorreu a areia, como se a própria terra estivesse se contorcendo. As marcas na areia reluziam e pulsavam com uma energia própria, enquanto a sombra se contorcia, a tensão aumentando a cada segundo. João olhou para o céu e, em um instante, tudo mudou, de forma assustadora. Uma luz flamejante rompeu por entre as nuvens escuras e, de repente, uma nova figura se revelou das profundezas do mar. Não era Ana, era uma mulher, alta e envolta em uma aura de mistério. Seus cabelos negros pareciam flutuar e seu olhar penetrante refletia uma sabedoria antiga. Eu sou Lúcia, disse ela, sua voz ressoando como um trovão. E vocês deixaram portas abertas que nunca deveriam ter sido abertas. Os olhos de Jorge se arregalaram. O gato em seu colo se contorceu, como se percebesse a gravidade da situação. O que você quer dizer com isso? Jorge perguntou, a voz trêmula, mas firme. O sacrifício de Ana não era a única escolha, e vocês precisam entender que o que ela fez afetou muito mais do que imaginavam. Lúcia gesticulou e uma brisa cortante soprou. As conexões entre vocês vão além da dor. Vocês estão todos ligados a um destino muito mais sombrio. João se sentiu confuso. Cada palavra dela parecia perfurar sua mente. Ele olhou para Jorge, tentando encontrar um pedaço de esperança em meio ao caos. Então você veio para nos ajudar? João se arriscou. Sua voz era quase um sussurro. A ajuda não é tão simples, Lúcia respondeu. Seu tom virou sombrio. Existe um preço. E alguém entre vocês precisa pagar para que a verdade seja revelada. Um silêncio se abateu sobre a praia. As ondas quebravam violentamente, quase como se o próprio mar estivesse em agonia. A figura de Lúcia se aproximou, e algo em seus olhos deixou João petrificado. A conexão entre você e Jorge não é apenas por causa de Ana. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Você sabe o que aconteceu naquele dia. Você não fez apenas um erro. Você tomou uma decisão. João sentiu um frio na espinha. Ele queria protestar, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Jorge olhou em volta, como se tentasse entender o que Lúcia estava insinuando. Não é verdade. Não pode ser. Eu não...
João começou. Mas a sombra começou a se mover novamente. Eu sei dos segredos que vocês guardam. Lúcia cortou, deixando a tensão no ar como um fio prestes a estourar. Se não confrontarem isso, a tempestade nunca acabará. Alguém precisa se sacrificar. João se sentiu paralisado. As memórias começaram a se desdobrar em sua mente. Flashbacks de uma decisão que ele preferia esquecer. Momentos de fraqueza que nunca se atreveu a expor. Lúcia parecia estar lendo seus pensamentos. Você sabe o que precisa fazer. E se não agir, a dor crescerá. Não apenas para você, mas para todos ao seu redor. E assim, em um momento de clareza, a verdade começou a se encaixar. O que ele evitara tanto tempo, a ideia de que sua própria ação não fora só culpa, mas um ato egoísta que teve ramificações profundas. O peso daquelas palavras o esmagou. Eu não posso, ele murmurou, enquanto Jorge o olhava, ofegante. E, antes que pudesse completar a frase, algo inesperado aconteceu. Um brilho intenso começou a emergir da areia, como uma fonte de luz pulsante, e a figura de Lúcia parecia ser engolida por essa luz, enquanto a tempestade rugia intensamente. O que está acontecendo? Jorge gritou, o medo visível em seu rosto. A luz se expandiu e, de repente, uma nova forma apareceu. Era uma outra mulher, esta com traços que lembravam Ana, mas com um semblante mais angustiado, e os olhos dela eram como labirintos de dor. Ana, João exclamou, com o coração acelerado. Você tá viva? A mulher hesitou. Sua expressão refletia um desespero profundo. Não exatamente. O que vocês veem não é quem eu sou. A voz dela se misturava com o vento como um lamento. Eu sou a Ana que ficou presa. Aqui não pode partir. O sacrifício que fiz não era apenas por você, Jorge. A revelação cortou o ar como um golpe. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era para você também, João, gritou Ana, e a confusão tomou conta de Jorge. Mas isso não faz sentido, Jorge respondeu, a raiva dando lugar ao choque. Vocês precisam entender que as decisões de um se entrelaçam nas vidas dos outros, e a dor nunca acaba de verdade até que a última verdade seja confrontada. João ficou ali, paralisado. A tempestade agora não era apenas uma manifestação do exterior, mas refletia a luta interna que todos carregavam. Como assim? O que isso quer dizer? João sussurrou, tomado pelo desespero. Esse novo manto de segredos começava a se desfazer, revelando uma rede de traição e arrependimento. Ana olhou em volta, como se buscasse algo que fosse difícil de encontrar, e então ela disparou. Alguém precisa morrer para que outro continue. A cada palavra, a tensão subiu. Uma onda de pânico invadiu o coração de João. Não, nós não podemos! Jorge gritou, horrorizado com a proposta. A luz que emanava da areia crescia, e o céu parecia se abrir mais uma vez. A tempestade rugia, e João percebeu que a única chance de não perder tudo estava em uma decisão que se aproximava. Mas qual sacrifício era suficiente? Os olhares deles se encontraram, um silêncio pesado se instalou, e a verdade começou a se cristalizar. A vida de cada um deles dependia de uma escolha. Mas quando a tempestade finalmente acalmou, a única certeza que tinham era de que tudo o que conheciam poderia ser uma mentira. E como um eco distante, a pergunta pairou no ar. Quem seria o escolhido a partir? João e Jorge olhavam para a figura de Ana, envolta por uma aura trêmula, como se o espaço ao redor deles estivesse reverberando com memórias e dores não resolvidas. O vento uivava, mas suas palavras ecoaram mais alto. Alguém precisa morrer para que outro continue. A declaração reverberou na praia, cravando uma lâmina nas almas dos dois homens. O silêncio tomou conta do lugar. A
tempestade rugia, mas aquele momento parecia congelado no tempo. João sentiu o coração disparar. Ele estava ali, preso entre seus erros e a necessidade de se redimir. O gato em seus braços se contorcia, como se também sentisse a crescente tensão. Isso não pode ser verdade, Jorge gritou, a raiva transbordando dos seus olhos. Não podemos sacrificar ninguém. Ana olhou para Jorge com tristeza. Às vezes, as decisões que tomamos não envolvem apenas nós, mas a vida de outros também. O sacrifício é uma das últimas formas de amor. João não pôde evitar. As palavras dela penetraram em sua mente. O que ele havia feito no passado tinha consequências. Ele olhou nos olhos de Jorge e, pela primeira vez, viu a dor refletida, a tristeza de um camarada, ferido por sua própria omissão. Era um peso que ele não aguentava mais. E se nós não fizermos isso? João perguntou, a voz trêmula, o medo crescendo. O que acontece então? Ana hesitou. O olhar dela parecia procurar uma resposta nas ondas que quebravam a distância. Então, a tempestade vai continuar e tudo que construímos vai desmoronar. A dor não desaparece só porque a ignoramos. Nesse instante, algo dentro de João se iluminou. Ele percebeu que não era apenas Jorge que precisava de perdão, era ele também. E talvez a única maneira de realmente se libertar era enfrentar o peso da culpa. Eu me ofereço, João gritou, e as palavras saíram como uma flecha, direto do coração. O olhar de Jorge se arregalou em choque. Não, João, não faça isso, Jorge implorou, tentando alcançar o amigo. Você sempre esteve aqui. Jorge! Eu te deixei para trás. A dor é minha. Se eu puder aliviar isso, farei. Ana sorriu levemente, um calor suave emanando dela, como se a tempestade começasse a amainar. Sacrifício não significa morte, mas uma transformação. Jorge seguiu o braço de João, com lágrimas nos olhos. Não faça isso. Precisamos enfrentar isso juntos. Mas João já havia tomado sua decisão. A mão tremia enquanto ele se afastou do amigo, sentindo a energia pulsante da conexão que tinham. A tempestade começou a diminuir gradativamente, como se algo mágico estivesse acontecendo, permitindo que a luz quebrasse a escuridão. Eu estou pronto, João disse. A firmeza em sua voz ecoou com esperança. A luz da areia ao redor deles começou a brilhar intensamente, envolventes como um abraço caloroso. Então, Ana se aproximou, suas mãos gentilmente refletindo a luz da esfera. Vocês aprendem que o amor verdadeiro não se baseia em dor, mas em esperança e redenção. Através do sacrifício, vocês encontrarão a paz. Com um movimento sutil, ela fez o espaço vibrar e lentas as memórias começaram a fluir, trazendo à tona reminiscências de momentos perdidos, risadas e lágrimas. A tempestade agora era apenas um eco distante. E então, João respirou fundo, sentindo a luz tomar conta dele. Jorge olhou para os céus e, pela primeira vez, viu um arco-íris surgindo entre as nuvens escuras. Era um sinal. A balança estava em equilíbrio e a dor começava a se dissipar. O amor, a amizade, a coragem, tudo se unia em um único momento de clareza. Eu estou aqui, João gritou para o céu. Estou pronto para enfrentar isso. Aquelas palavras foram o que ele precisava, uma promessa de que as coisas poderiam ser diferentes. O peso que carregava se dissipava lentamente, enquanto a luz divina os envolvia em um abraço eterno. E com isso, a tempestade finalmente se acalmou. Quando a luz brilhou intensamente e depois desapareceu, João e Jorge se encontraram na praia, em paz,
abraçando o momento. Por um instante, tudo parecia perfeito, mas a lembrança da escolha ainda pairava no ar e o desejo de saber o que o futuro reservava era palpável. Havia perguntas não respondidas, segredos enterrados. O que mais está por vir? Jorge perguntou, a dúvida em sua voz. Apenas Omar respondeu. E assim, a história chegou ao fim. Mas as novas jornadas começavam a se desenhar à frente deles. Ei, você que acompanhou até aqui! Este é o momento de se inscrever no canal e não perder nadinha do que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Ajude a comunidade a crescer. Também não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E share com pelo menos 5 amigos que precisam saber do que aconteceu aqui. Vamos juntos nessa!